características dos direitos humanos. Vamos falar agora da primeira característica, que é a relatividade ou limitabilidade dos direitos humanos, tá? O que significa essa característica de limitabilidade ou relatividade? O próprio nome já diz, né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, que no direito, quando a gente não sabe o que significa, qual que é o significado jurídico daquilo, a gente tenta mais ou menos buscar do português. Por isso que o aluno do direito, né, o aluno que estuda para essas áreas do direito, ele tem que ter um bom conhecimento de português. Porque a gente pode ir, né? Às vezes a gente não sabe o rumo jurídico, mas se a gente souber mais ou menos a linha do que significa essa palavra, já ajuda muito. Então, se eu falar para vocês, por exemplo, relatividade ou limitabilidade como características dos direitos humanos, ainda que você não saiba isso de forma jurídica, você já consegue entender que os direitos humanos são relativos ou limitados, né? Então é isso. Os direitos humanos, eles não são absolutos, né? Eles não são absolutos, eles podem ser flexibilizados, tá? Por quê? Porque eles, no momento em que eles são colocados em conflito, né, a gente pode fazer aí uma ponderação para ver qual que vai prevalecer, né? Então, por isso que a gente fala que o sopessamento ocorre no caso concreto. O que é esse sopessamento? Ocorre no caso concreto, sopessamento. A ponderação, né? O pesar. Que lado que vai pesar mais, né? Ocorre no caso concreto, ou seja, diante da situação concreta, a gente vai analisar e com base na proporcionalidade, nós vamos saber qual direito que vai prevalecer, né? Então, o exemplo que a gente sempre costuma dar aí é com relação ao direito à vida. O direito à vida é absoluto? Não, o direito à vida não é absoluto. Por quê? Porque nós temos a flexibilização desse direito em épocas de guerra. Ou, por exemplo, no caso de aborto permitido, né? Então, ou no caso dos excludentes de ilicitude, que vocês já devem ter visto no direito penal, quem já estudou direito penal, né? Então, a gente tem aqui uma relativização desses direitos, tá? E aí, o STF, discutindo a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos, entende que existem dois direitos absolutos. Ah, mas a gente não acabou de falar que o direito é relativo ou limitado? Sim, mas em decisão da nossa Suprema Corte, nós tivemos aí a concepção de que existem dois direitos absolutos. Quais são esses direitos absolutos? A proibição à escravidão e a proibição à tortura, tá? Estão previstos no artigo 4º e artigo 5º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, retomando aí, característica da relatividade ou limitabilidade desses direitos. Esses direitos, eles podem ser relativizados ou limitados diante de uma situação concreta. Diante de uma situação concreta, vai haver a ponderação para entender aí, para chegar a uma conclusão de qual direito vai prevalecer, né? Lembrando como exemplo o direito à vida. Porém, observação importante, que o STF, analisando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, entende que existem dois direitos que são absolutos. Absolutos por quê? Porque não podem ser relativizados e não podem ser limitados. Quais são eles? Proibição à tortura e proibição à escravidão, tá? Então, essa informação é importante dentro dessa primeira característica dos direitos humanos, beleza? Vencida a primeira característica, a segunda característica que a gente vai trazer é a universalidade. Universalidade significa o quê? Que os direitos humanos são universais, né? Então, o que significa isso? Que todas as pessoas são titulares dos direitos humanos. O que é ser titular desses direitos humanos? É possuir, ter, né? Ter o direito de exercer esse direito. Então, todas as pessoas são titulares de direitos humanos. Por quê? Porque elas são simplesmente pessoas. Então, todos são titulares de direitos humanos, todas as pessoas são titulares de direitos humanos pelo simples fato de serem
pessoas, seres humanos. E isso independe de qualquer condição, sexo, nacionalidade, raça, cor, etnia, nada disso depende para que uma pessoa seja titular de direitos humanos, tá? Então, independente de qualquer tipo de condição, todas as pessoas, pelo simples fato de serem pessoas, seres humanos, têm a titularidade de direitos humanos, tá? Isso significa, então, que os direitos humanos são oponíveis a todos, independentemente de quaisquer outras condições, ok? Outra análise que a gente tem que fazer da universalidade. Beleza, essa foi a primeira análise. Segunda análise que a gente pode fazer a respeito da universalidade dos direitos humanos é a noção de dupla proteção. O que é essa noção de dupla proteção? O Estado passa a ter a sua soberania relativizada, o que permite ao indivíduo que pleiteie perante as instâncias internacionais a sua proteção em caso de falha do ordenamento interno. Traduzindo isso aqui, a gente falou que os direitos humanos são universais, né? Então, simplesmente pelo fato da pessoa ser humana, de ser uma pessoa, né, independente das suas condições, ela é titular desses direitos humanos. A outra concepção que a gente vai ter de universalidade desses direitos é a noção da dupla proteção. Duplamente protegido. Dupla proteção significa o quê? Que quando o Estado com letra maiúscula, tá, gente? Estado no sentido de nação. Então, quando esse Estado, ele não cumpre com a defesa desses direitos humanos, com a proteção desses direitos humanos, a soberania desse Estado pode ser relativizada. Como assim? O sujeito, o indivíduo, né, que teve esse direito seu de alguma forma prejudicado, usurpado, atingido de forma negativa, ele pode ir perante instâncias internacionais buscando a proteção desse direito, porque o Estado falhou nessa proteção. Ou seja, o ordenamento interno falhou na proteção desse direito e daí essa pessoa que foi lesada, ela busca uma instância internacional para fazer valer esse direito. Então, é o que a gente chama de noção de dupla proteção. Ó, noção de dupla proteção. Isso aqui é bastante importante, tá? Quando a gente fala dessa característica da universalidade. Então, dupla proteção. Dupla proteção por quê? Porque eu tenho que ter a proteção interna, mas se não tiver, se esse Estado não observar essa proteção, que é dessa universalidade dos direitos, eu posso pleitear isso perante instâncias internacionais, e isso faz com que a soberania desse Estado seja relativizada. O que é isso, pessoal? Vamos aprofundar um pouquinho aqui. O que é ter essa soberania relativizada? Todo Estado é soberano, né? Soberano por quê? Porque possui todo o seu arcabouço jurídico, legislativo, né? As suas normas próprias, as suas normas internas. E a gente não tem, nos estados, a influência ou o domínio sobre uns sobre os outros. Então, cada estado com letra maiúscula, estado no sentido de nação, é soberano. Então, ele tem as suas regras, ele é regido pelas suas próprias normas, sem que haja interferência externa. É claro que esses estados, eles podem fazer pactos internacionais, né? Assinar declarações, tratados, incorporar tratados e declarações internacionais no seu ordenamento jurídico interno, mas isso tudo observando a soberania. Cada estado é soberano, certo?
Então, eu não tenho aí outros estados dando pitaco no que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer enquanto Estado soberano, ok? Só que o que é ter uma soberania relativizada? É quando eu pego essa soberania que eu acabei de explicar para vocês e relativizo ela. O que é relativizar? É colocar ela numa situação que ela vai ser analisada, confrontada. Por que ela vai ser confrontada? Porque de alguma forma essa soberania está prejudicando um direito que é maior, um direito que é mais importante e que está sendo usurpado daquele cidadão, daquela pessoa. Todos não têm direito, pelo simples fato de ser humano, não é? Não tem o direito à proteção dos seus direitos humanos? Então, se eu venho e tenho uma falha na proteção, uma falha interna na proteção daquele Estado com relação àquele direito, eu posso reclamar esse direito perante instâncias internacionais. Isso eu posso ter uma atuação internacional que vai influenciar na soberania desse país. Por quê? Porque eu posso ter uma atuação internacional que diga a esse país que ele tenha que fazer algo que ele está deixando de fazer. Isso é relativizar a soberania. Porque se for falar que é soberania absoluta, isso não pode existir. Eu não posso pegar um país e dizer, olha, você tem que fazer isso aqui que eu estou determinando. Mas quando eu relativizo essa soberania, eu possibilito essa situação. Então, se eu pego, por exemplo, o Brasil, que é signatário de um tratado internacional de erradicação da violência contra a mulher, e ele não cumpre internamente com isso, o cidadão que se sente desprotegido, ele pode buscar uma instância internacional. Essa instância internacional pode vir e falar assim, olha, Brasil, você assinou um tratado de erradicação de violência contra a mulher e você não está cumprindo. Então, você tem que cumprir. E aí ele pode colocar algum tipo de imposição para que isso seja cumprido, certo? Foi assim que surgiu, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Porque houve uma comoção internacional, na verdade, houve uma atuação internacional sobre o Brasil para que houvesse aí uma proteção legislativa com relação à violência doméstica, né? E foi uma pessoa, que foi a Maria da Penha, né? Que recorreu a essa instância internacional. Por isso que a gente fala aqui, ó, universalidade. Todas as pessoas são titulares. E há dupla proteção. Esse exemplo é um exemplo que cabe bem aqui, tá? Todas as pessoas têm direito, são titulares, e pode haver, inclusive, esse pleito, né, perante as instâncias internacionais para a proteção desses direitos, e a partir daí eu posso ter uma soberania relativizada em caso de falha do ordenamento interno. Beleza? Ótimo. Próxima característica, universalidade. Opa. Dentro da universalidade, desculpa, uma polêmica sempre existente se os direitos humanos são universais, como então que algumas culturas, alguns países que têm umas culturas muito diferentes, elas não observam os direitos humanos? Então a gente pega aí alguns países que têm culturas que, por exemplo, a mulher ela não pode exercer qualquer atividade fora de casa, ela não pode trabalhar, ela não tem direito ao trabalho. Isso fere a dignidade humana, isso fere um princípio, isso fere um direito humano. Então, como que a gente faz com relação a essas culturas diferentes para a gente saber, e aí, essas normas de direitos humanos, já que elas são universais, que a gente acabou de falar aqui, né? Já que elas são universais, como então fazer com essas culturas que são totalmente diferentes, né? E aí a gente tem uma possível solução, né? Eu falo possível porque não é uma solução absoluta. Porque em direitos humanos, gente, é muito difícil de a gente falar em questões absolutas, justamente porque a gente falou que existe uma ponderação, né?
Mas existe uma questão de dialogar. Dentro de direitos humanos, isso é muito comum, esse diálogo, né? Por isso que a gente fala tanto de tratados internacionais, convenções internacionais. Por quê? Porque são diálogos que existem entre os países para chegar num determinado documento e aquilo ali ser incorporado no ordenamento interno daquele país, tá? Então, existe diálogos. Então, nesse caso aqui, existe um diálogo, né? Entre essas culturas diferentes, entre essas diversidades, né? Para que haja um respeito ao reconhecimento do outro, tá? Reconhecer essa cultura com base em dignidade, com base em direitos, tá? Então, quando a gente fala dessas culturas diferentes, a gente vai pensar na abertura do diálogo entre essas culturas, com respeito à diversidade e com base ao reconhecimento do outro, tá? Como ser pleno de dignidade e direitos, tá? Dignidade e direitos. E aí, a gente tem também uma observância, ou seja, algo que deve ser observado, que é o mínimo ético irredutível. O que é esse mínimo ético irredutível? É aquela mínima, são aquelas mínimas situações ou fatos ou condições que não podem ser retiradas, que não podem ser reduzidas. Então, olha, vamos fazer um diálogo, vamos conversar a respeito da diversidade cultural, vamos respeitar esse outro, reconhecer esse outro, né? Observando sempre a dignidade, os direitos, ok? Mas isso tem que ser feito com a observação, com a observância do mínimo ético irredutível. Ou seja, existem situações mínimas que devem ser respeitadas, que não podem ser retiradas. É o que a gente chama de mínimo ético irredutível, tá? Que é alcançado por um universalismo de confluência. O que é isso? Confluência é quando a gente tem esses países, esses estados que conversam, que dialogam e que chegam na concepção do mínimo ético irredutível com base no que é comum entre eles. Então, a gente chama disso de universalismo de confluência, tá? Então, isso é o essencial, tá? Isso é o essencial para que esse diálogo possa acontecer, tá? E para que não exista choque entre as civilizações, mas para que haja o diálogo. Então, o objetivo, quando a gente fala de direitos humanos, desses direitos humanos internacionais, né, com amplitude internacional, é fazer com que esse diálogo, né, ele funcione para que não exista o choque entre as civilizações. Porque a gente tem diversidade cultural, né, entre as civilizações. Então, para que não ocorra esse choque, a gente busca esse diálogo, ok? Ótimo. Passando então aí para a característica da complementariedade ou interdependência. O que significa isso para os direitos humanos? Quando a gente estuda lá em direito constitucional e até quando a gente estuda em direitos humanos também, né? Que a gente fala sobre as gerações de direitos, mas que na verdade tem que ser concebida como dimensões do direito. O que a gente estuda? O que a gente fala, e fala sempre de forma incisiva, é que essas dimensões ou essas gerações dos direitos humanos, elas se fortalecem, elas se complementam, né? Então, eu não substituo uma por outra. Na verdade, eu vou complementando, né? Então, eu começo aí, por exemplo, com a primeira geração ou a primeira dimensão, né?
liberdade, igualdade, fraternidade, passando aí da primeira para a segunda, para a terceira. Eu não excluo uma para chegar em outra. Na verdade, eu vou ampliando, né? Então, eu vou complementando e vou aumentando esses direitos, né? Por isso que a gente chama de complementariedade, tá? A gente não vê esses direitos de forma individualizada. A gente vê esses direitos de forma complementar. Nós vamos aumentando, nós vamos ampliando, complementando, para que justamente eu abarque cada vez mais direitos dentro desse meu rol, tá? Então, cada vez mais eu vou aumentando para fazer com que esses direitos sejam cada vez mais amplos para atingir, para alcançar as pessoas, tá? Então, por isso que a gente não fala de cisão, a gente não fala de corte, né, entre as gerações ou entre as dimensões de direitos humanos. A gente não pode falar isso. Por isso que a gente não usa tanto a expressão de geração, e sim de dimensão. Porque geração, a gente entende que a segunda sucede à primeira, a terceira sucede à segunda, e não é isso, né? Então, na verdade, a gente tem um complemento, ok? E a interdependência é porque os direitos, eles são dependentes um do outro, né? A gente não consegue aí falar de um direito sem falar de outro, porque na verdade eles se complementam e eles se relacionam, tá? Então, tanto é que no parágrafo 5º da Declaração de Viena, de 1993, fica explícito lá que os direitos humanos eles estão vinculados uns aos outros, ok? Ótimo. Característica da historicidade. Pessoal, direitos humanos, eles não nasceram de um dia para o outro, né? Não houve um único fato, né? Ou uma única situação que fez nascer os direitos humanos. Não, nós tivemos uma evolução histórica, nós tivemos uma história, né? Para ir acontecendo esses direitos humanos. Então, na verdade, os direitos humanos, eles são frutos de um processo de evolução. E um processo que não foi rápido, um processo lento, né, de evolução. E tem uma grande carga histórica, né? A gente tem uma evolução histórica muito grande aí para falar de direitos humanos, tá? Essa evolução desses direitos humanos, ela vai acontecendo conforme ocorrem as transformações sociais. Então, a sociedade, ela vai mudando, né? Isso faz parte da humanidade, né? Então, a sociedade vai mudando, vai se transformando, e esses direitos humanos têm que ir acompanhando essas transformações, né? Então, esses direitos humanos, eles são frutos de uma evolução histórica. E, como eu disse, não tem um único momento histórico que a gente pode dizer que nasceu a proteção dos direitos humanos. Por quê? Porque essas conquistas elas foram ocorrendo com as mudanças da humanidade. Elas foram ocorrendo de forma paulatina, ou seja, não foi de uma vez, né? Elas foram ocorrendo no decorrer do tempo. Ok? Ótimo. Característica da inexauribilidade. Inexauribilidade significa o quê? Se a gente for pensar no português, que não se exaure. Então, os direitos humanos são inexauríveis. Significa o quê? Que eles não se exaurem. Porque, na verdade, eles têm uma constante ampliação, mutação, desenvolvimento. Então, a gente não pode falar assim, não, acabou aqui os direitos humanos. Né? Então, nós temos lá a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, com seus artigos. Pronto, exaurimos aqui na Declaração Universal de Direitos Humanos essa questão. Direitos humanos estão exauridos aqui. Não, isso não existe, tá? Por quê? Porque os direitos humanos, eles estão sempre, a gente não acabou de falar aqui, ó, na historicidade, né? Que os direitos humanos, eles têm uma carga histórica conforme o desenvolvimento da humanidade. Então, como que eu vou falar que eles se exaurem, sendo que eles fazem parte dessa transformação da sociedade no decorrer do tempo? E aí eles acompanham
essa transformação. Então, eles não se exaurem. Eles vão sendo ampliados, eles vão sendo transformados, né? Mas eles não vão ser exauridos, ou seja, eu não vou encerrar esses direitos humanos. Característica da essencialidade. Essencialidade, essencial. Então, os direitos humanos são essenciais. Na verdade, eles são básicos, fundamentais para a pessoa ter dignidade, para fazer parte da vida dela, né? Isso tudo com base em quê? Com base em valores supremos do ser humano. E sempre prevalecendo a dignidade humana, certo? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho os direitos humanos como básicos, essenciais e fundamentais, ok? Então, isso para quê? Para fazer com que as pessoas tenham a prevalência da dignidade humana. E são essenciais também, por quê? Pela sua posição normativa. Para que esses direitos fundamentais estejam expressos nos textos constitucionais, ok? Então, nós temos aqui os direitos humanos como essenciais, tá? Por quê? Em primeiro aspecto, como conteúdo material, observando a dignidade humana. E segundo, como conteúdo formal, observando a sua posição normativa. Por quê? Porque esses direitos, eles têm que estar previstos, né, nos textos constitucionais. Okay? Certo, pessoal? Então, aqui fica a característica da essencialidade dos direitos humanos.